que Deus tem protegido, Deus tem guardado na terra um homem que ia erguer a uma vara na média de 12 metros de altura para pregar a palavra de Deus. Quando um descuido se houve no tempo e ele pegou e triscou no fio de alta tensão e foi acidentado pelo choque de 13.800 volts. Pode passar. Mas ele veio, você já tem que apertar ele, mano. Porque ele sabe, né? Que é muito caro, né, gente? Eu não sei. Ainda não nem batei as datas, mas eu tô pensando. Mas a nossa prioridade não é festa, não. É conversando sobre isso. Só porque o mãe dele quer, ele vai fazer. Daí, gente, vai ter que fazer. Não, mas eu não importo. Eu não importo, não. Mas só que tem outras coisas que vem em primeiro lugar, como você falou. É. Mas se possível, mas se tiver aqui casando, né, por que não fazer uma festinha? Esse não é o principal, né? O principal é não viver em pecado. Queria dar a oportunidade para o nosso amado evangelista Antônio Diana, né, para se expressar nessa tarde, para falar um pouquinho do Senhor Jesus ao seu coração. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, em primeiro lugar, eu quero vos saudar o povo de Deus, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E aos nossos amigos, uma boa tarde de salvação. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que assim como foi no dia de Noé, também será no dia da vinda do Filho do Homem. Creio que Noé, para construir aquela arca, foi 100 anos, a Bíblia fala. E ele passou 120 anos. 100 anos para construir a arca e pregando a palavra de Deus. E Deus deu mais 20 anos. Glória a Deus para ele. Glória a Deus. Pregar a palavra do Senhor. E por tudo na pregação foi 120 anos. E 100 anos para construir a arca. E o povo chamava de Noé de velho maluco. Esse povo está doido. É verdade. Como é que naquele tempo não chovia, só caía orvalho sobre a terra. Chuva era difícil, era mesmo que lá no Ceará, chuva para cair. Glória a Deus, o negócio era ruim, mesmo não caía chuva. Mas o Noé, o velho Noé pregava, glória a Deus, que Deus ia mandar o dilúvio. 40 dias e 40 noites de chuva. E a palavra de Deus nos fala que assim como foi
nos dias de Noé, também será no dia da vinda do Filho do Homem. Você vê que quando é anunciado a palavra do Deus vivo, do Todo-Poderoso, poucas pessoas fazem caso da palavra de Deus. Se fosse um político que estivesse prometendo para asfaltar o Rio Amazonas, estava lotado a Pedro América, glória a Deus, contando mentira, glória a Deus. Mas como a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus para aquele que perece é loucura, loucura, mas para nós é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? A palavra do Senhor nos fala no livro de João capítulo 14, no versículo 1 em diante, que diz assim: não se turbe os vossos corações, quer dizer, não te preocupa teu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Quer dizer que é para crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Amém? Na casa de meu pai, na casa de Deus, que está lá em cima, a casa de Deus, na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer, Jesus fala que na casa do pai dele, quem é o pai dele? É Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou e vos preparar lugar. Quer dizer, ele foi preparar lugar. E voltarei. Aí tem uma promessa, né? E voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. Uma promessa do filho que foi preparar lugar, mas, aleluia, ele tinha um camarada que tinha 1 ano de vida, glória a Deus. E ele morreu aos 60 anos de idade, e Jesus não voltou, glória a Deus. E aí, irmão, como é? Aí nós vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, que tem outra promessa. E os mortos, já morreu, o camarada tinha 1 ano, ouviu que Jesus ia voltar, agora tem 60 anos e morreu com 60 anos, Jesus não voltou, e a promessa agora, a promessa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer juntamente com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha a promessa, olha a promessa. E os que morreram em Cristo, a promessa é só para os que morreram em Cristo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar os olhos. Glória a Deus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, amado ouvinte da palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala, a Bíblia Sagrada diz que passarão o céu, é lá em cima, e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Tudo está se cumprindo dentro da palavra de Deus. Esse negócio do aquecimento global que os pessoal fala, está na Bíblia. Aonde é que está na Bíblia? Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz que o dia do Senhor vem ardendo, já está ardendo. Já está ardendo, as geleiras já estão descongelando, já está ardendo. O dia do Senhor vem ardendo como fornalha de fogo. Agora não vai ser mais na água não, agora vai ser no fogo. O dia do Senhor vem ardendo como fornalha de fogo. Não ficará nem raiz e nem ramo. Olha que aqui eu fiz um telhado bem alto, mas tem hora que a gente tem que pular para fora, glória a Deus, que está aquecendo. E a palavra do Senhor nos fala no livro, glória a Deus, de Pedro, glória a Deus, que fala que, aleluia, está preparado justamente, aleluia, aquele dia, e aquele dia vem como fogo abrasador. A palavra do Senhor nos fala no livro de, aleluia, Isaías, que o sol vai aquecer 7 vezes. Agora que ele começou a aquecer, já vai aquecer 7 vezes, glória a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre, glória a Deus, está se cumprindo. Há fome sobre a terra, há terremoto, maremoto, há, aleluia, glória a Deus, várias pestes, que nem a AIDS, os vírus ebola, e várias
glória a Deus, peste que tem na China, onde os camaradas adoram o Buda, não estão nem aí com Deus, quer nem saber de Deus, o negócio para ele é o Buda, é o gordinho lá, glória a Deus, aleluia, não quer nem saber de Deus, não estão nem aí com Deus. Lá na Indonésia, onde houve aquela tsunami, né? Glória a Deus, os camaradas têm para mais de 500 mil deuses, adoram a vaca lá, se matar uma vaca, mas antes ficar bom cortar logo o pescoço, glória a Deus. Uma cobra, adora o rato, glória a Deus. E aqui no Brasil, glória a Deus, as pessoas se cumprem que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os moradores da terra, que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, glória a Deus, adorar a imagem, aleluia, glória a Deus. Lá nos 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, diz assim: eu sou o Senhor de Deus, que tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Deus diz, não terás, e o camarada coloca o Deus. Deus diz, não, rapaz, não é para ter outro Deus diante de mim, mas o camarada é teimoso, ele coloca um bonequinho e quer adorar o bonequinho, mas Deus diz, não farás para ti mais discussão. Aí o cabra faz a imagem, é mordido, quer ser mais do que Deus, glória a Deus. Não farás imagem, nem a servirás, nem as adorarás, porque eu sou Deus zeloso que visito a maldade nos filhos até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Só quer dizer uma coisa, que o fogo vai pegar, glória a Deus. E quando o fogo chegar, se aquela imagem for de madeira, vai para o fogo. E se for de ferro, vai para o fogo. E se for de bronze, vai para o fogo. Glória a Deus. E a palavra de Deus é que diz que é pelo fogo que vai ser provado. Glória a Deus. Aquilo que a gente faz de amor para a obra de Deus, vai ser pelo fogo. Aquele pratinho de comida que a gente dá para um irmão ou para uma pessoa que chega um cachaceiro, vai ser provado aonde? No fogo. Glória a Deus. Se for de coração, passa no fogo. Mas se não for, queima no fogo. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.